Olá, pessoal! Bem-vindos mais uma vez ao canal Diversamente. O meu nome é Márcia e hoje eu quero falar com você, que é iniciante no patchwork. Sim, você que admira essa técnica de artesanato, resolveu que vai confeccionar um patchwork para você, aí você vai lá na loja e compra um tecido assim, largo, 1,40 m de largura. Você volta para casa e as dúvidas começam a aparecer. Como é que eu vou fazer para acomodar esse tecido tão largo na base de cortes? A base de cortes e a régua têm tantas marcações. Qual delas e como eu vou usar essas marcações? O corte da loja não é exato como o patchwork exige. Como é que eu vou trabalhar com esse tecido? Então, nós vamos começar a resolver esses problemas dobrando o nosso tecido em 4 partes. Sim, quando o tecido, a medida está menor, é mais fácil da gente ter o domínio. Agora, com o tecido dobrado, nós vamos lá para a base de corte para responder as outras dúvidas. Não é difícil, vem comigo que eu te mostro. Aqui está nosso tecido sobre a base de corte. O objetivo desse primeiro corte é retirar toda essa imperfeição do corte da loja. Com isso, eu vou alinhar o tecido para começar o corte do meu bloco pretendido. Bom, aqui na régua, nós podemos visualizar essa marcação aqui em preto e amarelo mais forte e esse pontilhado aqui, que é um pouquinho mais fraquinho, mas também marca uma linha reta. Então, você vai escolher qualquer uma dessas duas marcações, vai colocar essa marcação que você escolheu aqui em cima da dobra do tecido. Verifica que eu vou cortar aqui. Então, toda imperfeição vai sair fora? Sim, nesse caso é pouquinha imperfeição. E a mão, como é que a mão se comporta? A mão que vai segurar a régua, ela deve ficar toda espalmada sobre a régua, para a régua não deslizar. Se você for espalmar a mão aqui, cuidado para as pontas do dedo não ficar na linha do corte, tá? Ou você pode espalmar a mão assim também. Metade da mão está em cima da régua, metade da mão está sobre o tecido. Com isso, além dos seus dedos estarem protegidos, a régua não escorrega aqui para trás porque a sua mão está travando. Bom, conferir tudo isso, abre o cortador e passa ali. A nossa imperfeição saiu fora e o nosso tecido está alinhado para a gente começar os cortes. Bom, acabamos de refilar o tecido, então agora nós vamos cortar esse tecido em faixas. Para medir a largura da faixa que eu preciso, eu posso utilizar a régua ou a base de cortes. Eu vou começar demonstrando utilizando a régua. Digamos que eu precise de uma faixa com 15 centímetros, que é a largura total da minha régua. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui, novamente, a minha linha pontilhada exatamente em cima da dobra ou da lateral do tecido. A margem da régua, a lateral da régua, fica exatamente em cima do primeiro corte que eu já fiz. Para que isso? Isso vai fazer aqui para mim um ângulo de 90 graus e esse ângulo vai garantir que esse corte esteja reto, tá? Conferindo as medidas aqui do meu ângulo, eu seguro forte, como já expliquei, e passo o cortador aqui rente à régua. Aí eu teria uma faixa com 15 centímetros. E quando eu preciso de uma faixa menor do que a largura da régua, como é que eu faço? Bom, eu vou cortar aqui então uma faixa com 11 centímetros e meio, 10, 11 e meio, tá? Eu localizo então aqui, nesse caso, eu localizo na régua onde está a marcação de 11 centímetros e meio. Essa marcação eu vou colocar exatamente
em cima do corte que eu já fiz. Confiro aqui na lateral novamente se a minha linha pontilhada está sobre a lateral do tecido, sobre a dobra, para fazer o meu ângulo de 90 graus. E faço, estando aqui tudo ok, eu faço o meu corte de 11,5, tá? Nesse caso, perceba que eu utilizei a régua para fazer a medida. O meu tecido está aqui em diagonal na minha base de corte, não interfere em nada, tá? Eu poderia fazer o mesmo corte utilizando, para fazer a medida, a minha base de corte, tá? Como é que eu faço isso? Bom, nesse caso, então, eu vou escolher aqui uma linha da minha base de corte, qualquer linha que você queira, tá? E vou colocar aqui o tecido, o corte que eu acabei de fazer, sobre essa linha, exatamente sobre a linha, tá? Aqui na lateral, eu confiro se a lateral do tecido está sobre essa linha, que também está fazendo aqui o meu ângulo de 90 graus, tá? E daí, eu acho que, digamos que eu preciso de uma faixa com 3 centímetros. 1, 2, 3. Ótimo. Achei lá onde estão os meus 3 centímetros, na faixa na base de cortes que eu preciso. Coloco a régua, tá? E passo o cortador para fazer meu corte. Neste caso, a régua se transforma simplesmente num auxílio aqui para o meu cortador, tá? Isso também me possibilita que eu faça um corte aqui com uma largura maior do que a largura da régua, tá? Digamos que eu preciso aqui de uma largura de 23 centímetros. Deixa eu enquadrar bem aqui. Bom, aqui o meu corte está sobre a linha, tá? A lateral também está sobre a linha aqui, que está fazendo o meu ângulo de 90 graus. Então, eu vou achar aqui na base de corte onde estão os meus 23 centímetros. 1, 2, 3, tá? 10, 23. É exatamente ali. Vamos ver. Isso, ali. Tá? Deixa eu conferir, 5, 8, 23, tá? Me certifico que a minha régua esteja ali exatamente na marcação dos 23 centímetros e corto a minha faixa. Tá? Opa! Um fio agarrado. Isso. Cortei a minha faixa maior do que a largura da minha régua, utilizando a minha medida da base de corte. É isso, gente. As medidas a gente tem que estar sempre conferindo para saber se tá certinha, porque o tecido escorrega, o tecido trabalha, tá? E não tem certo, não tem errado. Tem a maneira com que você mais se adapta. Desde que você corte a faixa na medida que você precisa para montar o seu bloco, está correta a maneira como você trabalha. Bom, acabamos de cortar a nossa faixa, mas eu já tenho o meu projeto e o que eu preciso não é de faixa, são de blocos quadrados. Eu preciso de blocos quadrados com 11,5 centímetros, por isso já cortei a minha faixa com 11,5 centímetros. Bom, mas eu tenho uma faixa, como é que eu vou transformar isso num quadrado agora? Bom, eu vou usar a minha régua, a marcação pontilhada da régua eu vou colocar em cima do corte que eu fiz, pode ser de qualquer lado. E vou eliminar aqui a orelha do tecido. A orelha não me interessa. Pronto, eliminei. Bom, eu tenho conhecimento que no meu projeto eu preciso de um bloco de 11,5.
Então, novamente, eu vou marcar aqui 11,5 centímetros na régua. Essa medida de 11,5 eu coloco aqui exatamente em cima do corte que eu acabei de fazer. E a outra marcação pontilhada exatamente em cima do outro corte. Ah, mas para que isso? Bom, eu preciso que o meu quadrado fique certinho, certo? E agora é só, aqui estando no 11,5, ali estando sobre o pontilhado, é só a gente fazer aqui o nosso corte. Pronto, e já temos 2 quadrados. Meu tecido estava dobrado, temos 2 quadrados de 11,5 centímetros. Bom, essa é a maneira que eu uso para refilar o tecido e iniciar os primeiros cortes para o patchwork. É só essa maneira que existe? Não, essa é a maneira que eu faço, que eu me sinto confortável e segura, tá? Também a gente vê muito disso. Ah, eu preciso só de um retângulo, preciso cortar uma faixa inteira do tecido? Não, você vai lá e corta o retângulo que você precisa, o quadrado que você precisa e pronto, tá? Quando o projeto é maior, aí eu prefiro trabalhar em faixas, assim, como eu mostrei no vídeo. Eu corto as faixas e depois eu vou transformando essas faixas em retângulos ou quadrados, conforme a medida que eu preciso, tá? E isso não significa que é a única maneira de se trabalhar, nem que seja a mais correta. É a minha maneira de se trabalhar, ok? Bom, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que a informação tenha sido útil, que você coloque em prática e que você confeccione um patchwork bem colorido e bonito. Eu volto em breve. Tchau!